Mas o fruto do Espírito é alegria. Gálatas capítulo 5, versículo 22. O homem jamais encontra alegria verdadeira até encontrar o Senhor. A partir daí, ele entra no que Pedro chama de alegria indizível e cheia de glória. 1 Pedro capítulo 1, versículo 8. Qualquer um consegue se alegrar quando as circunstâncias são favoráveis, mas a alegria que é fruto do Espírito Santo não é resultado de circunstâncias terrenas. Ela surge a partir do nosso relacionamento com o Senhor e das preciosas promessas que Ele nos fez. Cristo teria que ser destronado antes que a alegria da igreja pudesse ser roubada. A alegria cristã pode coexistir com o sofrimento. Paulo une as duas quando fala de toda a perseverança e longanimidade com alegria. Colossenses capítulo 1, versículo 11. Os santos tessalonicenses haviam recebido a palavra em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6. Cristãos que passaram por sofrimentos ao longo da história foram testemunhas de como o Senhor lhes deu canções em meio à escuridão. A alegria pode coexistir com a tristeza. O crente pode estar diante do túmulo de um ente querido, derramar lágrimas de tristeza pela perda e ainda assim se alegrar na certeza de que aquele ente querido está na presença do Senhor. Entretanto, a alegria nunca pode coexistir com o pecado. Sempre que um cristão peca, ele perde sua canção. A alegria da salvação só lhe é restaurada depois que ele confessa e abandona aquele pecado. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos para alegrarem-se quando fossem injuriados, perseguidos e acusados falsamente. Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12. E eles o fizeram. Poucos anos depois, lemos que eles saíram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Atos capítulo 5, versículo 41. Nossa alegria aumenta conforme crescemos no conhecimento do Senhor. A princípio, talvez, nos alegremos em meio a pequenas irritações, indisposições crônicas ou inconveniências triviais. Porém, o Espírito de Deus deseja nos levar ao ponto de vermos a Deus quando as circunstâncias não poderiam ser pior e de nos alegrarmos na certeza de que seus caminhos são perfeitos. Somos espiritualmente maduros quando podemos dizer, junto com Abacuque, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Abacuque capítulo 3, versículos 17 e 18.